Pessoal, boa tarde. Vamos trabalhar? O objetivo desse vídeo é apresentar para vocês um problema, né, para organizar as leituras que vocês vão fazer, os estudos que vocês vão fazer sobre hermenêutica jurídica, né, sobre o pensamento jurídico do século XX. Né? Eu vou me concentrar no século XX, que é o que me interessa mais de perto. E para isso, quer dizer, para organizar essas leituras é importante entender qual é o problema, né, ao meu ver, que a maior parte dos autores do século XX trata quando está discutindo hermenêutica jurídica e teoria do direito, né? Que é o problema da indeterminação. Né? Mas para entender esse problema a gente tem que voltar um pouco para trás. Né? Vamos voltar lá para as revoluções burguesas, né? As revoluções burguesas que acontecem entre o século XVIII, XVII, XVIII e XIX, né? Se consolidam com a formação dos Estados Nacionais no século XIX, depois o constitucionalismo, né, já entrando no século XX. Que tipo de visão de direito aparece, ou que tipo de visão de direito emerge, né, desse processo revolucionário? Acho que três ideias principais a gente precisa entender. A primeira ideia é de igualdade, né, força, enfim, o ser humano como um ser humano racional, né, essa ideia da força da razão humana, que implica em que todas as pessoas sejam consideradas seres de razão e, portanto, sejam consideradas todas iguais, né? A emergência da ciência nesse processo histórico, né? A força, a crença na ciência e no pensamento racional, né, alcança o auge nesse momento. E a terceira ideia, que é a ideia de segurança jurídica. Né? Então, enfim, a ideia de igualdade, né, de todas as pessoas como seres dignos, né, e dotados de razão, portanto, né, devem ser tratados como iguais perante a lei. E então, razão, igualdade, e em terceiro lugar, a segurança jurídica. Né? Vou explicar um pouco essas três ideias e como elas se relacionam com a visão de direito que eu chamo de legalismo liberal, e depois como ela tem consequências sobre o que significa interpretar o direito, o que significa a hermenêutica jurídica, tomada aí como sinônimo de estudo sobre a interpretação do direito, né? O estudo sobre a racionalidade jurisdicional. Então, bom, vejam, a ideia de igualdade, né, que surge nesse momento histórico, de todos os homens como seres de razão e devendo ser considerados iguais e tratados de maneira igual, se contrapõe historicamente, né, à visão hierárquica de mundo que tinha vigência na Idade Média e, enfim, na Idade Antiga. Né? Então, as pessoas não tinham direitos iguais, elas tinham direitos relativos ao seu status. Se eu sou do mundo clerical, eu tenho certos direitos que as pessoas comuns não têm. Né? Se eu sou nobre, eu tenho certos direitos que determinadas pessoas não têm. Né? Tenho direito, por exemplo, a ocupar cargos de governo, né? A propriedade da terra, né? Que não é acessível a outras pessoas. Né? E esse direito baseado no status, né? Esse direito baseado nas características, enfim, melhor dizendo, né? Na origem das pessoas, na sua ligação, eventualmente, com uma tradição ou com o divino, né? Estruturava uma sociedade hierárquica, né? E para quem estudou, por exemplo, processo penal, processo civil, sabe, se estudou um pouco de história de direito, do direito, né, que em determinado momento o depoimento de uma pessoa nobre valia mais como prova judicial. Opa, desculpa que esbarrei aqui no tripé. Então tinha mais valor como prova, né, do que o depoimento de uma pessoa que não fosse nobre, né, digamos, uma pessoa do povo. Então, essa visão dos seres humanos como iguais é algo irracionais, né, também racionais, é algo que nasce com as revoluções burguesas e também a crença de que os homens seriam capazes de desenvolver uma legislação tão perfeita, né, que inclusive dispensaria a profissão de juiz, de jurista. Né? Houve até projetos de lei extinguindo as faculdades de direito, extinguindo a função de juiz, propostos durante a Revolução Francesa por conta dessa crença da razão, essa crença talvez excessiva, né? Excessiva na ciência que surge nesse momento e tem o seu auge ali, talvez século XVIII e século XIX. E a terceira ideia, que é bastante importante entender, é a questão da segurança jurídica, né? Aí relacionado ao desenvolvimento dos mercados, né, do sistema capitalista,
para os comerciantes e os, digamos, né, os burgueses da época, era necessário, era mais vantajoso, né, você ter uma lei uniforme dentro de um mesmo território, né, porque vejam, se a gente pensar que as cidades hoje fossem feudos, vamos imaginar isso, né? Então, para atravessar a região metropolitana de qualquer cidade brasileira, né, eu teria que passar por vários feudos, o que significaria que eu teria que fazer câmbio de moeda em cada um deles, cada um teria uma moeda própria, provavelmente, teria que respeitar costumes e leis contratuais diferentes, então eu não venderia da mesma maneira, sei lá, os meus produtos nos diversos locais. Isso né, gerava uma confusão jurídica absurda, né? Para quem tiver interesse em ler o debate, por exemplo, na Alemanha, entre né, o Savigny, que era contrário à codificação, e um jurista que eu pronuncio como Thibault, mas eu acho que é errado essa pronúncia, é Thibaut, são dois juristas que debatem isso, e uma das discussões é essa: olha, o direito atual é uma confusão, não dá para trabalhar com essa quantidade, porque veja, existiam pluralidade de leis, pluralidade de jurisdições, né, o direito eclesiástico, né, o direito comum que vinha da interpretação do direito romano, que funcionava, né, para solucionar conflitos e funcionava no meio acadêmico como doutrina, você tinha costumes locais, você tinha regras dos imperadores, enfim, em cada espaço, com jurisdições específicas, então tinha pluralidade de regras que se aplicavam pessoalmente às pessoas, pluralidade de jurisdições, juízes diferentes que examinavam casos, né, às vezes simultaneamente. Então, o processo de formação dos Estados nacionais e do legalismo liberal vai se estruturando a partir desses embates, né, das revoluções burguesas. Aí, claro, na passagem do século XX, a ideia de que a razão seria capaz de criar leis absolutamente perfeitas vai se perdendo um pouco e começa a se confiar na lei escrita, né, um processo de positivação do direito mais efetivo, com a criação de constituições, né, que garantem, né, certos direitos fundamentais e estruturam o Estado a partir da ideia de separação de poderes. Então esse processo todo vai resultando numa certa visão do direito, né, que está baseada na ideia de que a lei tem que ser resultado da vontade do povo, da vontade de seres racionais, tratados como iguais, né, que não devem aceitar a autoridade de nenhuma regra, a não ser aquela autoridade que venha da sua própria razão, portanto que esteja, né, que seja resultado da sua manifestação de vontade. Não é mais uma regra que vem de Deus, não é mais uma regra que venha da ordem da natureza, é uma ordem que tem que vir da soberania popular. As leis vêm da soberania popular e elas são produzidas pelo parlamento num processo de, né, numa estrutura de separação de poderes que vai sendo desenvolvida principalmente pelo Montesquieu e pelos federalistas norte-americanos, que até hoje tem influência no nosso modo de pensar o direito, e tudo isso para garantir um tratamento igualitário entre todas as pessoas. A lei é igual para todos, não existe mais uma legislação específica para os clérigos, uma legislação específica para os nobres, etc. E também para gerar segurança jurídica para os negócios, né, para as pessoas poderem comerciar e praticar a sua atividade econômica com bastante liberdade, né. O resultado disso, né, do ponto de vista da interpretação, é que interpretar a lei passa a ser algo suspeito, né? Porque ao interpretar a lei, eu estaria supostamente fugindo do seu texto e desrespeitando a soberania popular. Então, o processo de solução dos casos concretos não é visto como uma interpretação, né? É visto como uma aplicação da lei abstrata ao caso concreto, de tal forma que eu consiga adequar, né, a formulação geral da lei às circunstâncias do caso, usando uma série de métodos, mas a preocupação é extrair o sentido sempre do texto legal. O texto legal está no centro, né, de toda a reflexão, e é o texto que organiza o pensamento, né, para decidir o caso concreto. No limite, eu não preciso nem gastar muita saliva para justificar uma sentença, basta eu fazer referência ao texto legal. Estou aplicando essa regra ao caso e mostrar como o caso se adequa, né, ou como ele se encaixa naquela regra abstrata, né? Então,
Essa é a visão de interpretação vamos dizer assim, que foi formalizada talvez da forma mais elegante pelo Zavin, né, quando ele escreve lá o Sistema do Direito Romano, né, volume 1, ele fala dos métodos interpretativos, o método, enfim, literal, gramatical, sistemático, enfim, ele faz uma organização dos métodos, e sempre a ideia é essa, extrair o sentido do texto legal, mas essa visão, né, vai se transformando e vai perdendo força com o passar do século XIX, no final do XIX, começo do século XX, por uma série de razões. Essa visão de direito vai perdendo força por uma série de razões. Eu posso falar em fatores ideológicos, sociológicos, enfim, que vão emergindo, né? Por exemplo, né, se a gente falar com o Franz Neumann, né, que escreveu o livro A Mudança de Função do Direito, na década de 30, então ele escreve esse texto. Ele vai mostrar como as lutas sociais começam a buscar influenciar o direito, com a criação, por exemplo, de novos ramos do direito, como direito do trabalho, né, direito concorrencial, que tem como finalidade, digamos assim, garantir determinados direitos, ou assim, garantir um certo patamar de bem-estar para as pessoas, né? O que traz para dentro do direito essa ideia de realizar certas finalidades, né, certos fins, certos objetivos, que não estavam presentes no direito liberal clássico, né? Porque o direito liberal clássico servia para quê? Para garantir a propriedade privada e fazer respeitar os contratos. Era uma forma de garantir direitos individuais que eram criados, né, pela própria sociedade. O século XX traz essa ideia de que o Estado deve intervir sobre a sociedade, realizar determinados fins, e o direito começa então também a ter um pensamento finalístico, né, a partir de certos objetivos fixados em princípios, em políticas, né, como depois alguns autores vão dizer, né. O Neumann já estava percebendo isso, também o Norberto Bobbio fala disso muito bem, quando fala da mudança de função, enfim, da funcionalização do direito, no livro dele que chama Da Estrutura à Função, né. Então, esse processo de transformação sociológica, de luta social, que vai mudando o modo de se pensar o direito, vai colocando elementos finalísticos, né, e que também vai trazendo para o direito o que a gente pode chamar de indeterminação, né, por meio de cláusulas gerais, né? O Código Civil suíço, por exemplo, e o Código Civil alemão um pouco depois, incorporam no seu texto a ideia de boa-fé, né? Então os negócios jurídicos têm que ser celebrados com boa-fé, que é uma ideia, né, que convida o juiz a fazer uma avaliação valorativa, né? Porque veja, matar alguém, se eu digo matar alguém, isso está escrito na lei, como é que eu verifico, né, se alguém matou alguém? Eu tenho que olhar a realidade e ver se no mundo fenomênico ocorreu um assassinato, tem um cadáver, tem uma arma, etc. E assim eu consigo aplicar a norma ao caso concreto. Agora, quando eu falo boa-fé, né, eu não tenho o que é boa-fé, né? Onde é que eu encontro a boa-fé materialmente? Não tem. Então o juiz vai fazer uma avaliação. Então o direito começa a incorporar esses conteúdos, vamos dizer assim, valorativos no seu texto, depois princípios, enfim, depois outras cláusulas gerais, que abrem espaço para que o juiz, né, faça uma avaliação, tanto porque o direito começa a incorporar essas finalidades, né, esses objetivos que o Estado tem que realizar, também porque isso permite que o direito se torne mais plástico, ele pode se adaptar, né, às transformações sociais. Eu não preciso esperar o parlamento aprovar uma lei para, né, enfim, conseguir enfrentar uma situação nova, uma situação concreta. Porque, veja, se eu fosse descrever, né, com precisão todos os casos de boa-fé e de má-fé que podem ser cometidos em todos os negócios jurídicos presentes no nosso direito, o que é boa-fé e má-fé no contrato de transporte, o que é boa-fé e má-fé no contrato de, sei lá, compra de ações, o que é boa-fé e má-fé no contrato de hospedagem, etc, etc. Eu ia produzir um código da má-fé, né, que poderia ter centenas, milhares de artigos, um código absolutamente complexo, e eu posso, ao dizer boa-fé e permitir que o juiz faça essa adaptação, eu, enfim, faço uma formulação que é mais econômica e torna o direito mais dinâmico, e ele não fica refém dessas descrições tão precisas que podem se desatualizar, né, conforme a realidade for se transformando, porque ela nunca para, né, ela nunca para de se transformar. Mas, de qualquer maneira, né, e aí
com essa discussão. E aí vejam, nessa passagem do século, você tem a escola do direito livre, que começa a dizer que o juiz interpreta de maneira subjetiva mesmo, né, que ele simplesmente decide o que ele quer, não existe nenhuma forma de controle. A jurisprudência dos conceitos, que vai tentar dar unidade para o direito a partir de uma certa visão doutrinal em relação a certos conceitos fundamentais, né? A visão finalística, que também está no Hering, né? Isso vai aparecendo ali, e de tal forma que vai minando, né, essa visão legalista do legalismo liberal clássico, e principalmente vai transformando o processo de interpretação, a visão do processo de interpretação, como um momento de construção, de criação normativa. Então, o problema da hermenêutica no século XX se transforma, né? Deixa de ser estritamente um problema de aplicação da norma geral ao caso concreto, deixa de ser um problema de extração de sentido do texto, né? E passa a ser um problema de construção de sentido no processo interpretativo. Então, o processo de interpretação, e aqui é um momento importante, né, que é o momento em que o Kelsen distingue, né, texto normativo de norma jurídica. Ele diz, olha, uma coisa é a norma jurídica, que é produto da interpretação, e outra coisa é o texto normativo, enrosquei aqui na cortina, outra coisa é o texto normativo de onde a gente parte. Então eu tenho do texto, o texto normativo é um momento inicial, pode ser uma lei, pode ser um costume, né, pode ser cláusula contratual, que também autonomia privada sempre foi fonte de direito, né? E a partir desse texto eu vou construir o sentido, né, para o caso concreto, e ao fazer isso eu produzo norma. Se eu tiver um tribunal, né, eu vou produzir norma geral e abstrata, ainda mais se for uma corte constitucional. Então o problema muda, e o Kelsen, né, no capítulo final ali da teoria pura do direito, é o autor que, para mim, né, depois o Hart vai fazer uma formulação muito interessante também a respeito da textura aberta do direito, né? Então ele vai ter um papel importante, principalmente para o direito anglo-saxônico, né? No Brasil ele não é tão influente, mas o Kelsen, para mim, é o primeiro que faz essa formulação, formula dessa maneira tão clara o problema, e mais do que isso ele diz, olha, o momento interpretativo, né, é um momento então que passa a ser de escolha subjetiva do juiz, é um momento político, de política jurídica, né? Não é um momento político no sentido de favorecimento de partido, não é isso que o Kelsen está dizendo, né? O juiz não está fazendo política partidária, mas ele está fazendo uma escolha que é indeterminada, né? O que o jurista pode fazer, na verdade, é montar uma moldura interpretativa, montar algumas alternativas de sentido, dentre as quais o juiz pode escolher, mas a escolha propriamente dita é uma escolha política subjetiva do juiz. E o Kelsen diz, olha, eu não acredito que seja possível controlar o processo de raciocínio do juiz mais, né? Eu não aposto mais num método interpretativo que vai controlar o raciocínio do juiz. Como poderia haver, apesar disso nunca ter ficado tão resolvido assim, né? Poderia haver um método interpretativo para extrair sentido do texto legal, né? Eu digo que não ficou tão resolvido porque mesmo naquela época as pessoas debatiam os problemas das lacunas, né? Antinomias, né? Mostrando já que o raciocínio puramente textualista não era suficiente para resolver todos os problemas, né? Como é que eu preencho uma lacuna, né? Ao preencher uma lacuna eu estou criando norma ou eu estou simplesmente explicitando uma norma que já está presente, né? Esses debates hoje são menos importantes para a teoria do direito, né? Lacuna, antinomia, né? Questão da completude, da sistematicidade do ordenamento, mas já naquela época isso era muito debatido. Nesse momento esses problemas se colocam de uma outra maneira, né? Então o Kelsen vai dizer, olha, eu não acredito, de maneira muito radical, vai dizer, olha, não acredito que seja possível controlar mais o método de construção de sentido do juiz. O que eu posso fazer é, por meio externo, constrangimentos institucionais externos, e ele trabalhou na construção da Suprema Corte austríaca, né, ajudando a inventar o controle de constitucionalidade no século XX, a partir dessa ideia. Eu posso controlar o juiz de fora, né, por meio do duplo grau de jurisdição, estabelecendo revisão de sentença, mas eu não posso controlar a intelecção do juiz, né? E outros autores também
vão um pouco na linha do Kelsen, dizendo, olha, meu papel como teórico não é propor um método interpretativo, eu vou descrever essa realidade da interpretação. Os positivistas estão um pouco aí, né? Vocês, conforme forem estudando os positivistas mais contemporâneos, vão ver que a questão do método interpretativo para eles é um baita de um problema, porque no limite eles querem um textualismo, né? Que seria o ideal, simplesmente respeitar o texto da lei sem abrir espaço para a interpretação como um processo de construção de sentido. E outros autores, aí, Dworkin, né, Alexis, Vivek, que são 3 autores extremamente conhecidos aqui no Brasil, que circulam bastante, vão apostar no método ainda. Vão dizer, olha, é possível desenvolver um método interpretativo, não mais no sentido anterior, né, mas para conferir algum grau de rigor, né, ao processo de interpretação e estabelecer um controle do processo intelectivo, né, intelectual do juiz. Né. Claro, isso é importante porque o juiz passa a ser criador de direito, né, passa a ser um momento da criação do direito. Isso vai ficando claro, né, ao longo do século XX. Né. Então, essa é a chave, digamos assim, de leitura que a gente pode ter para esses textos, eu acho, para reflexão sobre a hermenêutica no século XX. Então, digamos assim, a gente pode dizer a crise do legalismo liberal como visão centrada na lei e na aplicação da lei, né, extração de sentido do texto da lei, que está ligada a toda uma visão política, né, de como deve funcionar o Estado, homem, né, dotado de razão, todas as pessoas iguais, leis iguais para todos, leis tendo origem na soberania popular e por isso a interpretação se torna uma questão complexa, para uma visão que vai aparecendo ao longo do século XX, o direito que se torna mais finalístico, né, voltado para realizar certos objetivos, que incorpora esses princípios em forma de texto, né, num processo que o Weber chamava de materialização do direito, né, e ele sentia medo, né, dizia, olha, isso pode comprometer a segurança jurídica, porque o juiz vai fazer avaliação normativa agora, né. Kelsen também fala disso, ele fala, olha, a partir desse momento, né, quando eu distingo texto legal de norma, o ideal da segurança jurídica, ele fala, só pode ser atingido aproximativamente. Né? Por quê? Esse ideal antigo, né? Esse ideal do legalismo, tá? Não é mais possível se atingir da mesma forma. Né? Então, esses autores, o clima do século é esse clima, é o clima do pensamento sobre a indeterminação. E aí como é que ou como teórico, eu simplesmente digo, olha, eu estou só descrevendo esses fatos, eu não vou entrar nessa discussão, mas do ponto de vista normativo, isso cabe aos políticos fazer, né, não é meu papel. Ou outros teóricos que dizem, não, eu tenho que propor uma solução para isso, eu tenho que ter uma proposta de método interpretativo, aí usando tópica, teoria da argumentação, enfim, a ideia de romance em cadeia, como vai fazer o Dworkin, o direito como integridade, quer dizer, várias propostas que vão sendo construídas para tentar fazer frente a esse desafio e propor um método hermenêutico, né, isso vocês podem ler nos textos desses autores que estão escrevendo até hoje, e enfim, outros autores também ao longo do século XX. Né. Um último ponto, quer dizer, eu acho que talvez nesse momento histórico a gente está chegando eu acho que o problema da hermenêutica está se transformando de novo, né, saindo da ideia, né, do século XIX para o XX, do legalismo liberal e a sua crise. Depois, o século XX como um século da indeterminação, e ainda nós estamos nesse século, né, da indeterminação, mas acho que já desponta no horizonte uma discussão sobre, bom, o Estado Nacional hoje tem cada vez menos força para impor o seu direito, e isso pode ter reflexos na função do juiz e na função da interpretação e da hermenêutica. Então, a hermenêutica talvez esteja caminhando agora para se pensar como um processo de lidar com conflitos entre direitos diversos, né, o direito estatal, os direitos de ordens normativas como Uber, Facebook, que produzem normas que têm efeito jurídico sobre a nossa vida, mas que o Estado não consegue controlar, né, não consegue mais controlar. E talvez a gente, de uma certa maneira, volte a uma situação análoga, né, à situação medieval, do juiz lidando com vários direitos diferentes e lidando com os conflitos entre esse direito e o Estado Nacional. Então, esse é um outro momento que nós não, enfim, eu não vou desenvolver muito porque ele está pouco desenvolvido na própria teoria, né? Esse é um ponto que eu estou me debruçando agora, sobre o qual estou me debruçando agora. Em outras oportunidades eu talvez possa falar disso, mas talvez seja um novo problema que a gente tenha que enfrentar e, para isso, desenvolver uma nova visão do que seja a hermenêutica jurídica. Né? Então, acho que eu vou ficar por aqui hoje
E com esse desenho do problema, eu acho, com essa linha, né, conceitual, vocês conseguem se aproximar do estudo da hermenêutica de uma forma mais organizada, tendo essa questão na cabeça e essas transformações que eu tentei apresentar aqui para vocês de maneira resumida, tá bom? É isso, boa tarde, boa noite, bom dia para todas as pessoas que estiverem me assistindo e bom trabalho para vocês, bons estudos.